Este é o PodPan, o podcast da Faculdade Pan-Americana. Estamos hoje com a Verônica Fiorese de Lima, assessora técnica jurídica responsável pela regularização fundiária de áreas públicas e terras devolutas realizadas pelo Instituto Água e Terra. Ela é também assessora jurídica do Instituto Água e Terra, analista de políticas públicas e ambientais, docente da Escola de Gestão do Paraná. Tudo bom? Tudo bem, Thelma, obrigada pelo convite e vamos ter bastante coisa para falar, mas tentar enxugar o que dá ali no assunto. Bom, então inicialmente a gente vai falar um pouco sobre o que são terras devolutas e terras públicas. Bom, então vamos lá. Quando a gente está falando de terra devoluta, as pessoas já falam o quê? Ou até os estudantes de direito perguntam, nossa, existe isso ainda mais a característica do Paraná, que é um estado muito voltado para o agro e tem uma densidade demográfica muito grande. Terras devolutas são as áreas que nunca saíram do papel, vamos dizer assim, nunca ganharam... Eu brinco que nós temos um CPF, que é uma nossa certidão de nascimento, e o que faz um imóvel ser regular, ele existir? É a matrícula desse imóvel. Quando a gente fala de terra devoluta, ela vem da palavra devolvida, que é daquela época lá das Seis Marias, que quando a gente tinha essa ideia de regularizar as terras, tinham até as colonizadoras, mas foram terras que no fim das contas foram ficando algumas ali, outras colar, e você tem essas terras que nunca tiveram nenhuma destinação, elas nunca foram extremadas, delimitadas, discriminadas. Então cabe ao Estado ou à União, dependendo da situação onde está localizada essa terra, promover a regularização dessas áreas, para daí você poder ter um imóvel devidamente registrado irregular, diferente, né, que a gente pode ir explorando depois quando a gente fala de uso capião, que são áreas que já possuem uma matrícula ali, alguém ocupa, mas ele não é a pessoa que está no nome daquela matrícula e você tem um trâmite de uso capião. Para áreas ali devolutas, que são essas áreas que quando a gente procura, a gente não encontra um documento, uma matrícula, aí nisso demanda que o Estado entre para poder regularizar essas áreas. Isso daí a gente também pode considerar como terra de uso capião? Não, justamente pelo fato que quando a gente fala de uso capião, até para dar um exemplo, ali na nossa diretoria, todos os processos de uso capião do Estado, eles passam pela nossa diretoria, que é a Diretoria de Gestão Territorial. A Diretoria de Gestão Territorial, ela é da extinta, hoje ela é do Instituto Água e Terra, mas antes ela era uma autarquia chamada ITCG, que é do Instituto de Terras, Cartografias e Geologia do Estado. E qual que é a diferença da gente fazer uma regularização de terras ou dar um documento quando a terra é devoluta ou quando a terra é particular? Primeiro que quando a gente fala em terra pública você não pode fazer uso capião. Então por isso que todas as áreas quando no processo judicial passam por uso capião, o Estado é provocado, seja ali no Departamento de Patrimônio, como também ali no nosso setor, para justamente ver se a área é devoluta ou não. Porque se ela é devoluta, aí, como que a gente descobre também ali se ela é devoluta? Você tem que procurar assim, o município, vamos supor, de Curitiba, antes, tudo bem que já é uma área mais consolidada, mas você pega municípios recentes ou municípios menores, ele foi ramificação de algum outro, e aí ali a gente começa a pesquisar aquelas áreas ali, se tem um dono, se não tem, se tem matrícula ou não, e o nome anterior para a matrícula se chamava transcrição. Hoje a gente não tem mais a transcrição, hoje o que a gente tem é a matrícula, mas quando você acha um lote ali, uma área que a pessoa ocupe e quer regularizar, se ela tem matrícula ou uma transcrição, aí você pode fazer o uso capião. Agora, quando não é, quando ela não, a gente não tem um documento, a gente precisa fazer uma ação discriminatória, que aí ela pode ser judicial ou administrativa. Administrativa é quando ela não tem conflito e judicial quando tem algum tipo de litígio ali na área. Então, a grande diferença que eu vejo é essa, que você não consegue fazer por uso capião e você tem que fazer essa ação discriminatória. E discriminatória por quê? Porque você precisa discriminar, delimitar essa área para daí você conseguir ter um documento a partir dela. Então tá. Então uma pessoa que não sabe, como é que ela começa? O que ela precisa apresentar? Quando ela deseja buscar informações ali da área? Isso. Ela precisa mandar algum documento, alguma coisa? Como ela começa a fazer esse processo? Se ela...
Quando normalmente a gente começa, quando que começa uma ação discriminatória? Tem áreas que a gente já tem ali, que a gente tem um trabalho contínuo, mas como eu falei, todos os processos de uso capião, seja no cartório, né, que é o extrajudicial, ou seja no judicial, o juiz, em algum momento, ou em algum determinado momento do trâmite do processo ou no cartório, encaminham para a gente. Aí o nosso corpo técnico, que é o cadastro dominial ali, vai analisar o mapa e vai verificar. Opa, não tem interesse porque a área já foi extremada, ou seja, já foi afastada, já tem uma matrícula, um particular ali existente, então pode tentar via uso capião ali, mas ela precisa mostrar a ligação dela com essa terra, mostrar que ela ocupa ali, trazer características que demonstrem que ela tem não só interesse, mas também legitimidade para estar solicitando essas informações. E quando a gente vê que essa área não tem uma matrícula ou uma transcrição, aí nisso começa uma investigação que a partir dali a gente verifica que a área é devoluta e a gente começa essa ação discriminatória. Aí já como eu falei, se não tem conflito administrativo, se tem judicial. Já teve casos, por exemplo, que alguns advogados estavam trabalhando ali no perímetro de determinado município, porque a gente atua no estado como um todo. Tem regiões que tem mais problemas, com mais áreas devolutas, vamos dizer assim, do que outros, mas que o advogado estava fazendo um trabalho ali e aí quando foi buscar a origem da área, se tinha matrícula ou não, viu que a área toda era devoluta. Aí nisso, obrigatoriamente, por imposição da lei, é o estado que tem que fazer e promover essa ação discriminatória. Aí quando não tem conflito, que tem casos... Os casos que tem conflito aí são ações muito longas, assim, que eu brinco que se tudo der certo são uns 20 anos ali. Mas normalmente os casos que a gente não tem um conflito ali, a gente vai a campo, escuta essas pessoas, tem um laudo de vistoria, começa com um trabalho de campo nos nossos agentes, daí depois tem os topógrafos, os advogados que vão ali, porque a gente precisa realmente ver essa área consolidada, trabalhar nessa área e verificar qual que é a relação dessa pessoa com a terra para justamente a gente promover uma política pública de função social ali, manutenção da pessoa ali, ali nessa terra. Então ele faz uma inscrição, um cadastro junto ao IAT? Isso, ele pode, por exemplo, assim, eu tenho interesse em entrar com uma ação de uso capião. Se ele quiser já se antecipar, ele pode abrir um e-protocolo, que no estado do Paraná é o sistema utilizado para você provocar a administração pública e solicitar, olha, gostaria de saber se ali a origem da área, se já foi extremada ou não do domínio público, só que como eu falei, ele tem que comprovar que ele tem esse interesse e legitimidade, porque como a gente está trabalhando com dados de terceiro, a gente tem informações ali que a gente tem que ter essa cautela, a pessoa pode ingressar e direcionar direto ali para a nossa diretoria de gestão territorial do Instituto Água e Terra. Mas também um caminho que ela pode fazer é buscar o próprio cartório ali, verificar se tem alguma coisa com, enfim, o local, as coordenadas ali que ela tem, que por isso, né, e os cartórios já estão bem habituados por conta do uso capião extrajudicial, que é um mecanismo que acaba sendo mais célere ali, mas independente, como eu falei, sendo cartório ou via judicial, todos os processos de uso capião passam ali pelo setor para justamente verificar. A gente não fala de quem é a área, a gente coloca se ela já foi titulada, ou seja, se já houve uma matrícula, se já foi regularizada, quem foi, vamos dizer, o primeiro, e daí nisso já foi extremado, não sabemos mais. Agora quem vai saber é o cartório, vamos dizer, a gente só dá a certidão de nascimento. Agora, se vai pra frente brincando, né, se a pessoa casou, se a pessoa se divorciou, aí quem vai saber isso é dentro de um registro de imóveis daí. Então, simplificando, a pessoa vai até o cartório ou abre um protocolo, um e-protocolo. Isso, exatamente, né? Esse processo tem um custo muito alto? Olha, da atividade do Estado, o nosso custo, lógico, né, caro ou barato, depende muito do perfil da pessoa que a gente está falando, mas via de regra, no nosso trâmite, a gente atua tanto em área rural
quanto urbana, mas como eu falei, a nossa atribuição ali, a gente trabalha com áreas devolutas ou áreas que, por exemplo, assim, tinha uma matrícula, só que verificando, como que você vê se uma matrícula na linguagem popular é fria ou não? Você faz essa pesquisa assim, Verônica comprou da Thelma comprou de fulano, e você faz que eles chamam assim, essa cadeia dominial, quem que tinha o domínio da área, e às vezes acaba que ela não chega em lugar nenhum, e aí é considerada uma matrícula fria, ou seja, aquela área não tem a devida regularização, aí cabe, nesse ponto, ao Instituto Água e Terra acionar essa área. Mas, enfim, abrindo esse parênteses, porque é importante, porque normalmente quando a gente fala em regularizar a terra, a única coisa que vem na cabeça das pessoas é o uso capião, e a gente tem diversos desdobramentos. Então, feito esse parênteses de área de atuação nossa, quando a gente entra para essa questão de custo, a gente tem tanto para a zona rural quanto para a zona urbana. O nosso público-alvo acaba sendo a zona rural, e a gente utiliza uma tabela do DERAL, que é uma tabela que a Secretaria de Estado da Agricultura coloca anualmente esse valor dependendo da cidade, e a nossa forma de pagamento, ele pode ser à vista com 20% ou parcelado em até 10 vezes, só que as nossas parcelas são a cada 6 meses, são pensando como se fosse uma safra, vamos dizer assim. Eu sei que as safras são em menos tempo, mas é justamente assim, para não pesar no orçamento dessas famílias, porque via de regra a gente trabalha com um público bastante vulnerável, um público bastante idoso, e o fato deles não terem essa documentação, eles não conseguem entrar em programas como agricultura familiar. Então, vamos dizer assim, são os excluídos dos excluídos que a gente trabalha ali. E normalmente quando a gente vai entrevistar essas pessoas, fala, como que a senhora ou o senhor chegou aqui? Aí a pessoa fala, era do meu pai, que estava aqui há 40 anos e morreu, e agora está comigo, e meus filhos estão aqui, e assim vai indo. E a gente tem algumas modalidades que eu tô fazendo essas introduções porque, como eu falei, tem várias nuances aí. Quando a gente trabalha em zona rural, a gente tem um valor por hectare ali, que é perto dos R$500 o hectare, e aí tem as custas de cartório, só que tudo isso a gente vai dissolvendo para as pessoas ali poderem ter condições de pagarem, e a gente também poder, assim, porque se de uma vez só você falar, dependendo do público que você está atendendo, olha, R$1.000, isso vai ser muita coisa, então assim, vamos parcelar, ou quando a gente já começa um trabalho de campo, a gente já vai orientando, vai guardando uns R$30 ali, uns R$50 aqui. Então, na zona rural, a gente tem um valor mais reduzido. Na zona urbana, a gente trabalha com um percentual do IPTU ali, mas o intuito realmente eu digo que não é nenhum programa do Estado, é uma imposição que a Constituição do Estado coloca, que a gente tem que regularizar essas áreas devolutas. A Constituição Federal diz que cabe à União ou ao Estado, e o Estado coloca ali como que a gente tem que fazer, que a gente tem as nossas leis estaduais. Então, o intuito do Estado é custear esse trabalho técnico de mapa, confecção de mapa, georreferenciamento, corpo técnico indo a campo, preenchimento de laudos de vistoria, trabalho em cartório, e não, vamos dizer assim, transformar numa imobiliária. Então, os custos, assim, quando a gente até vê os contratos de boca, mas também esses de papel ali que eles têm, que são precários, mas eles existem, o custo é muito maior deles se vendendo entre eles do que o nosso trabalho de poder entregar uma matrícula com imóvel regularizado ali. Então, uma matrícula com imóvel regularizado, a pessoa já vira proprietário. Exato. E tem um monte de benefícios também, ele sendo proprietário. Pode Exato. falar um pouquinho dos benefícios que ele tem? Isso é muito interessante falar, sabe, também, porque às vezes as pessoas não têm dimensão do que é você ter um imóvel regularizado, assim. Eles, por exemplo, têm o PRONAF, que é o Programa Nacional de Agricultura Familiar, só que como que você comprova que você tem uma agricultura familiar? Com a matrícula do imóvel. Essa pessoa fica descartada desse tipo de programa. Ou às vezes eles querem financiar, enfim, alguma coisa ali para poder ou comprar alguma coisa para melhorar dentro da casa, ou poder reformar, ou alguma coisa do tipo, e eles também não conseguem fazer isso. Então, várias coisas são pautadas a partir de você ter uma matrícula no imóvel, ou, por exemplo, quantas vezes a gente no nosso dia a dia você não precisa indicar um endereço. Essas pessoas não têm endereço.
Porque quando você fala endereço, você implica num plano diretor, você implica em ter ali, olha, é no lote tal, mesmo que seja uma zona rural, é no lote tal, da matrícula tal, essas pessoas não têm endereço. Então, isso tem 1 zilhão de implicações que, entre aspas, às vezes, algumas pessoas pensam, não, mas é muito raro isso, mas já aconteceu de regularizações que a gente faz, ter pessoas que falam, assim, eu acho que eu ouvi isso 2 vezes só, mas já existiu. Pessoas que não precisa, já ficamos assim muito tempo, e aí depois que ela viu o benefício dos vizinhos dela, porque a gente não pode forçar a pessoa, né, a se regularizar, e ela viu todo o benefício que aconteceu ao redor ali, ela pediu para ser regularizada, sabe? Então, olha que bacana. Isso é muito interessante. E outra coisa também, a partir do momento que você tem matrícula, o município pode justificar, porque a gente tem esse conflito hoje quando a gente fala em política pública, de, por exemplo, assim, como que o município, vamos pensar em zona urbana, justifica o asfaltamento de um local que não tem matrícula. Porque assim, sabemos, tá ok, tem uma área consolidada aqui, mas ela não está regularizada. Então, o município também tem esses conflitos ali. Eu preciso levar serviço público, mas você tem que levar onde a área está regularizada. Então, assim, é por isso que até eu vejo assim, essa potencialização de REURB e tantos outros instrumentos para regularizar, porque você começa a ter um efeito em cadeia, assim, serviços básicos como uma construção de uma escola, um posto de saúde, serviço de resíduos sólidos, ali, coleta, saneamento, você consegue fazer isso com áreas regularizadas. Agora, você justificar isso em áreas ocupadas, porém não regulares, são muito mais complicados. Nossa, que importante isso, né? Mesmo assim, eu vejo que eles vão poder ter outro tipo de valorização, mesmo a valorização do imóvel, né? Você vender um imóvel não regularizado só num contrato de compra e venda é diferente de você fazer uma matrícula e passar, e o valor também é diferente, né? Completamente, Thelma. Até inclusive algumas semanas atrás eu tive num evento da Aripar, que é a Associação dos Registradores de Imóveis do Paraná, que estava trazendo justamente assim, os benefícios da regularização, mas tratando ali sobre a ótica da REURB. Mas como assim, quando a gente fala em regularização fundiária, seja via uso capião, REURB, ou no meu caso aqui de atuação, que são as terras devolutas, o benefício é muito nítido. E um dos estudos ali que nesse evento foi trazido é que você tinha uma maior quantidade de horas infantis trabalhadas do que de um adulto. E aí foi questionado por quê. E depois que o imóvel foi regularizado, o trabalho infantil praticamente zerou e o trabalho adulto, né, o comum, aumentou bastante. Por quê? Porque nas zonas urbanas você pode ser despejado a qualquer momento, porque você ocupa a área, você não tem um documento da área. Verdade. Então isso fazia com que alguém adulto tinha que ficar dentro da casa para garantir que ninguém fosse te tirar da casa, fazendo com que crianças tivessem que ir para a rua para poder trabalhar, mas ter um adulto para cuidar, realmente assim, como se fosse um cão de guarda dentro da casa, assim. Então você começa a ver os benefícios e desdobramentos que a gente nem consegue dimensionar, ou até mesmo pensando aqui, falando sobre isso, é uma linha de ônibus para chegar em áreas que a pessoa não tem um documento. Então, assim, é muito interessante quando a gente verifica, tem até uma residente técnica ali na nossa diretoria, que ela analisou o impacto e a valorização do imóvel também de uma área que a gente regularizou em Paranaguá, que o benefício assim foi exponencial, a maneira que foi injetado o dinheiro público ali a partir do momento que aquela área foi regularizada, com asfaltamento, postes, criação de escolas, postos de saúde. Então é muito legal você ver que realmente assim é um divisor de águas você ter um documento, um papel ali na mão, devidamente regularizado o seu imóvel. Nossa, que bacana, eu não sabia nem que vocês faziam, após a regularização da área, um levantamento de como ficou aquela comunidade regularizada, né? Isso, na verdade, foi uma ideia que a residente técnica teve, que ela estava atuando ali, porque a gente parou para pensar nisso, nossa, poxa vida, a gente vai lá, faz o trabalho e não vê o impacto depois disso. E aí foi a Simone, que que já tem um tempo que está ali com a gente, ela realizou esse estudo, e foi
muito bacana, assim, porque você consegue realmente ter dados palpáveis, não fica só no abstrato, vai ser bom, mas bom como, bom quanto, você consegue dimensionar isso mesmo. Então, assim, é muito bacana de ver toda essa mudança que você vai promovendo ali, parquinhos para as crianças, espaços públicos para lazer, situações que você não consegue pensar quando você está em áreas irregulares, consolidadas, porém irregulares, né? Verônica, obrigada. Eu acho muito importante essa palestra que você veio dar aqui, conversar com a gente, porque nem toda área, então, cabe uso capião. Exato. E as outras áreas são feitas das terras devolutas, que são feitas pelo Estado. E que você pode também participar, e se você não tem a pessoa não tem uma certeza, é só perguntar para o IAT, para o Instituto Água e Terra. Isso, ou ir no registro de imóvel do município, a qual, por exemplo, não é todo município que tem cartório, mas o seu município pertence a algum registro de imóveis. E procurar ali, porque as pessoas realmente, culturalmente falando, tem muito essa ideia que, é uso capião. E nem sempre vai ser. E explicar isso para as pessoas às vezes é difícil, mas as pessoas entenderem. Então é legal ter essa oportunidade de explicar que regularização de imóveis não formais, não registrados, ali tem vários desdobramentos e formas de acontecer. Então eu acho que é bem importante as pessoas terem isso em mente e realmente buscar isso, porque os benefícios são inúmeros aí. Então tá bom, muito obrigada. Imagina, eu que agradeço. Até mais, Thelma.